sou muito a favor de criar independência nos nossos bebês, mesmo antes de ter a coordenação e a capacidade física mesmo de agir com essa independência. Eu crio as ligações na mente, eu crio um ambiente, eu treino ele ou ela para que quando chega a coordenação ou a capacidade, coisas como fala, né, o pegar, né, o desenvolvimento de poder pegar, de controlar, de andar, essas coisas, eu treino e eu mostro a possibilidade para ela ou para ele que vai conseguir, sim, fazer isso por conta própria. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ensinar em formato de memória muscular. Já ouviu falar de memória muscular, né? Por exemplo, quando um lutador treina, e daí na hora de uma luta de verdade ele não tem que parar e pensar, ai, qual técnica que eu uso quando, puf, já tomou pancada. Não adianta ficar analisando. No início, sim, é devagar, você vai analisando, vai pensando muito mecânico, depois vai fluindo. E na hora que está numa luta, você não está analisando, você está indo na memória mesmo, aquilo que você treinou e se tornou uma coisa automática, que flui naturalmente. É a mesma coisa com qualquer coisa que fazemos com frequência. Memória muscular não é bem memória no músculo. Na verdade, o seu cérebro são neurônios, um conjunto de neurônios chamado de células de Purkinje, onde é responsável pela parte de coordenação, de fazer funcionar. Você, mãe que tem leite materno, é óbvio que você precisa dar esse leite materno para seu bebê, sempre de preferência mamando no peito. Mas para quem não tem, ou para quem já passou para mamadeira, eu não estou falando de quem deve e não deve, nada disso. Estou falando, no seu caso, foi o que você fez ou foi necessário. Nesse caso, eu aplico isso em algumas formas, mas essa memória muscular, especificamente na mamadeira, na mamada. Por quê? Desde pequeno, quando eu dou mamar para esse bebê, eu puxo os bracinhos juntos. Quando eu seguro o bebê nos meus braços, eu puxo os braços para que estejam perto da mamadeira. Na verdade, isso é uma reação automática de muitos bebês, de já querer pegar a mamadeira ou puxar as mãos perto. Qualquer bichinho de jardim, de árvore, esquilo, por exemplo, é bem natural. Puxar qualquer animalzinho que usa as mãos para comer, guaxinim, esses animais, é natural. O ser humano também usa as mãos mais para frente. No início usa o seio da mãe, mas é um movimento natural do ser humano e de outros animais. Então é importante, na minha opinião, criar essa memória muscular, essa autonomia. Não para agora. Não para agora. Sim, pode ter poucas semanas de vida. Não é agora que vai usar isso, é mais para frente. Mas quando chega mais para frente, quando chega numa idade que a mãe já precisa que a bebê tenha um pouco de autonomia, isso vai ser batata. Vai ser muito fácil. Então, com poucas semanas de vida, eu já começo a fazer isso. Mesmo que não esteja pegando na mamadeira. Mas só de ter os bracinhos nessa posição para cima, só de puxar os bracinhos um pouco, está perto, associa mamadeira com os braços para cima. Daí, quando esse bebê tiver 4 para 5 meses, o bebê já começa a mamar sozinho. Pelo menos aqui em casa, tá? Não é porque esse bebê automaticamente precisa se virar. Não é porque fez 4 meses, agora se vira, a gente já é adulto. Não é assim. Não é porque precisa. Não é porque eu vou forçar que aconteça sempre assim, mas é porque eu estou providenciando um ambiente onde esse bebê tem autonomia, porque ela pode, não porque ela precisa, mas porque ela pode. Eu quero que essa bebê saiba desde pequeno que você é capaz, você tem a inteligência, e onde falta coordenação, onde falta talvez a capacidade fisiológica, você pode superar isso com aprendizagem e um pouco de tempo, e vai ficando cada vez mais fácil. Então aqui em casa, como eu faço?
algumas semanas de vida eu já começo a puxar os braços. Pode não ser toda a mamada, mas assim, na maioria eu faço isso. Quando o bebê tiver 4 meses, eu já libero o bebê para começar, eu já compro uma mamadeira com a alcinha. E eu já começo a ensinar o bebê a mamar sozinho. O bebê não tem a capacidade ainda para puxar a mamadeira, para pegar e puxar para a boca. Mas com 5 meses já pode. Depende muito do bebê também. Eu já tive bebê que com 10 meses de vida, um bebê com 10 meses de vida que era muito bebezão ainda. Totalmente neurologicamente normal, não tinha nenhum atraso nem nada, mas tem bebês e tem bebês. Então não é um motivo para brigar, discutir, não é isso. Eu só estou dizendo que eu crio todos eles iguais. Agora o resultado de um bebê para o outro é diferente. É diferente. Então não se frustra, mãe, se seu bebê, ou se você teve um filho que foi assim, outro filho que foi assado. Não tendo atraso, já tá ótimo. Não tem problema nenhum, tá saudável. Vixe, tá uma bênção. E mesmo que tenha, é uma bênção de qualquer forma. E não seja limitado por algum atraso que o médico disser que tem. Nossos bebês são incríveis mesmo e ele consegue superar coisas que a gente nem imagina. Eu tenho uma enteada que nasceu com uma deficiência física por basicamente faltar oxigênio no cérebro. E ela é casada, vai ter filho, vai ter uma vida normal, só tem que fazer de outra forma. Então, mesmo assim, se tiver alguma coisa, não limite o bebê para o nome que apareceu num documento dado por um médico, tá, mãe? Mas falamos de bebês, vamos dizer, uma situação normal, entre aspas, que a gente pensa, né? Bebê nasce, tem bebês e tem bebês. Então, nem todo bebê vai ter o mesmo resultado que o outro. Mas eu faço da mesma forma, de qualquer forma. 4 meses dou mamadeira, eu ajeito na mão e na boca e eu deixo segurar. Vai cair, vai, não tem problema. Opa, caiu, deixa a mamãe ajeitar. Mamãe ajeita. Pronto, você consegue. Opa, caiu de novo, não tem problema não, vamos de novo, você consegue, segura aqui, segura aqui. Isso, filho. E vou falando. Ainda não consegue, mas eu falo que consegue, porque eu sei que ela ou ele é capaz. Com 5 meses, esse bebê já começa se virar sozinho, geralmente, tá? Isso em média. Com 5 meses, 5 para 6 meses, esse bebê já pega a mamadeira, já puxa sozinho, já mama, já coloca e já mamou sozinho. Isso é muito bom para mim, porque os bebês que chegam nessa idade, que estão comigo ainda, de madrugada, se mama uma vez, geralmente só uma vez que mama nessa idade, pelo menos que estão comigo. Lembrando, estão na fórmula, às vezes isso faz uma diferença. Mas isso, o que eu posso fazer, eu posso dar mamadeira pro bebê e sair. O bebê não precisa levantar, sair do berço, ir para outro ambiente, não precisa ter, porque esses últimos bebês que eu tive 2 ao mesmo tempo, com 7 meses de diferença, então eles ficavam no mesmo quarto. Se você fica nesse mexe-mexe, um acorda o outro, daí o outro tá acordado. Não tive problema nenhum para esses 2 dormirem, mesmo no mesmo quarto, mesmo acordando os 2 uma vez por noite para mamar. E esse bebê que nessa fase estava mais ou menos 5, 6, 7, fui até 10 meses conosco. E ele, a partir dos 5 meses, já puxava a mamadeira e mamava sozinho. Eu dava a mamadeira, fechava a porta e pronto. Então ele mamava uma vez por noite. Na verdade, logo depois disso, ele acabou nem era da noite, na verdade, era de manhãzinha. Mas é porque pra mim eu não ia acordar tão cedo, era 6 horas da manhã, geralmente, então não era bem à noite, mas era naquele fase de noturna que eu digo assim, que ainda não dormiu o tempo que precisa de noite. Não estava pronto para que esse bebê acordasse a família toda ainda. Então, mesmo de manhãzinha, tava assim, escuro para começar a amanhecer, dava mamadeira e saía. E eu não voltava até 7h30 da manhã. E esse bebê se virava. Os 2, na verdade. Mamava sozinho, se virava, ficava ali. Eu só abro a porta quando eu abro a porta. E o bebê tá ali na memória muscular. Outra coisa que eu usei isso uma vez, assim, fui num caso e eu fui surpreendido pelo caso. Bebê com muita força física mesmo, assim, a maioria dos nossos bebês, vixe, já nasceu, tá com poucas semanas, tá firme, pescoço firme, tá podendo. E esse bebê eu decidi que eu queria ensinar ela o movimento de levantar. Troca a fralda, pega nas mãozinhas e eu fazia aquela rolar, né? Tava deitado, vamos e empurrar as pernas.
O que eu queria ensinar para ela era que ela poderia levantar o pescoço, o tronco, fazer aquela curva, se vai, né, com o abdômen, e de repente quando chega no ponto que ela tá sentada, empurra com as pernas e já levantou. Era mais ou menos um experimento que eu tava fazendo, não sei, deu na cabeça e comecei a ensinar ela com 2 meses e meio. Ela tinha capacidade física de apoiar, ela tava forte. Nunca na minha mente ela ia ficar em pé, era simplesmente um movimento onde que ela empurrava com as pernas, criava um pouco de força na perna e eu já pegava ela. Good baby. Nice one, good baby. Yeah. Yeah. Ela me surpreendeu total, e essa menina aprendeu isso em 2 semanas. Com 3 meses de vida ela já estava craque nesse movimento, essa memória muscular. Ela levantava com tanta facilidade, assim, trocava a fralda, pegava nas mãozinhas dela e puxava pra frente, pra mim, né, assim, a frente dela. E nessa que eu puxava ela pra frente, eu esticava as pernas e ficava em pé. Pronto. Isso era só a questão de equilíbrio e de força nas pernas que eu queria ensinar pra ela. Gente do céu, eu nem imaginava. Essa menina foi aquela que, às vezes a gente fala dela, ela brincava de durinha na mão do Alex. Ela tinha tanta independência. Ela foi para adoção com menos de 4 meses, quase fazendo 4 meses. E essa menina não parava mais sentada. Ela queria porque queria ficar em pé. Eu tinha vez que eu vestia ela em pé, porque ela queria. Eu tentava colocar ela deitada e ela queria levantar, e ela levantava. Me lembro que a gente foi uma vez na pizzaria. E tinha um muro no lado de fora, onde tinha umas mesas, e o muro tava naquela altura mais ou menos da cintura, do quadril, né? Daí depois que jantamos, a gente tava lá fora conversando, e eu coloquei ela em pé, ali no muro, e ela ali em pé, segurando, e eu segurando com a mão em volta dela, e ela segurando, ela tinha 3 meses de idade. E tinha um outro pai ali que também estava esperando, acho que para entrar, e a gente estava conversando, ele tinha um filho que não era muito grande. Daí, não sei, eu pensei, isso porque também essa bebê já faz um tempo, já recebemos um tanto de bebês depois disso. E esse bebê dele, eu pensei, deve ter uma diferença de, sei lá, 3 meses, eu pensei. O menino tinha mais de 1 ano. E assim, só que não era anormal. Era normal, assim, ter 1 ano e ficar em pé ali segurando o papai. E eu com a minha de 3 meses e ela fazendo a mesma coisa e não era diferente muito em tamanho, tá? Daí eu me lembro que assim, a gente conversando e tal, quantos anos tem, quantos meses tem, essa coisa aí. A gente, ela tem 3 meses, ele olhou pra mim e eu falei, pois é, eu gosto dela, ela gosta de ficar em pé, eu não obrigo. Tanto que quando eu colocava no colo dos outros, as pessoas pegavam ela como bebê. Deitada, e ela resmungava e não gostava. E eu falava, não, ela gosta de ficar em pé. E a pessoa, tá, e levantava e ficava em pé com ela. Eu falava, não, ela não liga o que você faz, ela quer ficar em pé. E a pessoa olhava pra mim assim, eu tinha que pegar ela e colocar ela em pé. Porque ela resmungava, você tá me segurando, eu não quero ficar, né, que você me limita. E quando ela foi pra adoção, a equipe, a gente não pode ir junto, mas a equipe que levou ela falou assim, voltou logo depois de ter levado ela pro fórum, voltou e tinha um buquê lindo de rosas. E falou assim, gente, vocês tinham que ver essa mãe adotiva que chegou lá pensando que ia adotar uma menina coitadinha, abandonadinha, e não tá errado, né? A gente cria um conceito, né? Pensando, anos na fila, vou ter um bebezinho assim, coitadinha, que foi abandonada pela mãe e tal. Chega lá e esse bebê não tem 4 meses e já tá em pé, sorrindo, feliz, independente, não chorou nada, olhou na mãe. E ela falou que a mulher, o queixo dela caiu, ela não tinha palavras, não conseguia, porque esse bebê surpreendeu a mãe adotiva, que nunca a gente pensa que vai ser assim, né? Então isso não é uma regra, eu só gosto de contar as histórias, por quê? Porque isso é mais fácil a gente lembrar depois, assim, uma história que não é
comum isso, não é uma coisa que você vai necessariamente esperar no seu filho, nem nada. Aliás, eu nem faço isso, nem fiz isso com os próximos bebês, de ensinar isso por algum motivo específico, sei lá. Fui nesse bebê que eu fiz e foi o que deu o resultado. Mas pra gente ver que eles têm muito mais capacidade do que nós imaginamos.